Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre viés por confundimento. Para quem já assistiu algum dos meus vídeos, deve estar pensando assim, nossa, mas de novo esse assunto? Por que ele vai falar novamente sobre isso, sendo que já tem vários vídeos sobre esse assunto no canal? E de fato eu concordo com vocês, né? Afinal, esse assunto já foi realmente tratado em vários vídeos aqui disponíveis. Mas a minha ideia no vídeo de hoje é trabalhar esse conceito com vocês através de uma perspectiva um pouco diferente, que eu não costumo ver muito na literatura, que é trazer a relação entre confundimento e uma ferramenta bastante utilizada em cálculo, que se chama equações paramétricas. O vídeo de hoje, então, pessoal, ele é um vídeo que trata de confundimento de uma forma um pouco mais avançada, utilizando, então, essa ferramenta matemática. Para que nós possamos começar a entender a relação entre confundimento e equações paramétricas e como que nós podemos utilizar essas ferramentas para complementar o nosso entendimento acerca do que é confundimento, vamos começar olhando para a estrutura causal clássica do que é confundimento, através, então, de um gráfico acíclico direcionado, comumente abreviado como DAG, que é a sigla inglesa para gráfico acíclico direcionado. Nesse gráfico, então, nós temos três variáveis. A exposição, né, o fator de risco, o fator comportamental, a intervenção, que nós vamos, então, chamar genericamente pela letra X. Temos o nosso desfecho, que nós vamos chamar genericamente de Y. Desfecho, ou também variável resposta, em epidemiologia, tipicamente é doença ou óbito. Mas pode ser qualquer outra coisa. E o nosso confundidor, que nós vamos chamar genericamente de C, que é uma terceira variável que causa tanto a exposição como o desfecho. E como nós já conversamos várias vezes sobre isso aqui no canal, na situação em que nós temos confundimento, nós simplesmente testarmos a associação entre a exposição X e o desfecho Y, sem algum tipo de ajuste para a distorção causada pelo confundidor C, essa associação não vai estimar o efeito causal de X sobre Y. Ou seja, nessa situação, a associação vai ser diferente de causalidade. Pessoal, para quem ainda não conhece o que são os DAGs, né, como interpretá-los, para que eles podem ser utilizados, eu tenho uma série de aulas sobre esse assunto aqui no canal e eu vou deixar a descrição aqui embaixo no vídeo para que vocês possam assistir e se inteirar sobre esse assunto. Mas continuando então o assunto desse vídeo sobre confundimento e equações paramétricas, para que a gente possa simplificar um pouco o exemplo que nós vamos trabalhar ao longo do vídeo, nós vamos simplificar o nosso DAG, nós vamos transformar o nosso DAG, digamos assim, em um diagrama de caminhos. Um diagrama de caminhos nada mais é do que um DAG, mas um DAG em que a gente assume que as relações entre as variáveis são lineares na escala aditiva e sem nenhum tipo de modificação de efeito. E no nosso exemplo, então, nós vamos trabalhar com este diagrama de caminhos, em que o nosso confundidor C tem distribuição normal, com média 0 e variância 1, ou seja, tem distribuição normal padrão. A nossa variável de exposição, né, o nosso X, é causado pelo confundidor, mais especificamente, cada aumento de uma unidade do confundidor causa um aumento de 0,6 unidade em X. E o nosso Y também é causado pelo nosso confundidor, mas com um efeito de 0,3 ao invés de 0,6. Notem, pessoal, que o efeito causal de X sobre Y, nesse nosso exemplo aqui, é zero. Afinal, X não aparece no lado direito da equação, que descreve o modelo gerador da variável Y. Portanto, o efeito causal de X sobre Y é zero. Nós sabemos que é zero porque nós estamos supondo que nós conhecemos, né, o modelo gerador de dados, conforme mostrado aqui para vocês. Tudo bem, nós sabemos que o efeito causal de X sobre Y é zero. Mas nesse nosso exemplo, qual vai ser a associação entre X e Y? Não vai ser zero, né, pessoal? Por quê? Porque nós temos confundimento, como nós há pouco conversamos. Se nós tivermos esse modelo gerador de dados, pessoal, simularmos dados que seguem esse modelo e ajustarmos uma regressão linear simples sobre esses dados, nós vamos obter um modelo em que o intercepto é igual a zero e o coeficiente de angulação, que o pessoal às vezes chama de beta, igual a 0,5. A gente consegue visualizar isso muito bem
aqui nesse gráfico de dispersão, em que no eixo vertical, né, no eixo Y, nós temos o desfecho, no eixo horizontal, o eixo X, nós temos a exposição. As linhas tracejadas correspondem aos valores 0 de X e de Y, só para fins de referência. Cada ponto, né, nesse nosso banco de dados simulado é representado por um círculo. E a linha contínua é a linha da diagonal, ou seja, a linha que corresponde a uma equação em que o intercepto é 0 e o coeficiente de angulação é 1. Então, a gente consegue ver bem que a angulação, né, dos nossos pontos está bem na metade entre essa linha contínua e o eixo X, mostrando, então, que, de fato, o coeficiente de angulação é 0,5. Porém, nós vimos no slide anterior que não existe efeito causal de X sobre Y. Mas, então, por que nós estamos observando uma associação entre X e Y aqui nesse exemplo? Por causa de confundimento, como nós já esperávamos, né? E, de fato, já discutimos aqui no vídeo. Mas, pessoal, eu queria que a gente pensasse um pouco mais a fundo, mais especificamente sobre a seguinte pergunta. Por que o coeficiente de angulação foi 0,5, ao invés de, por exemplo, 0,1 ou 2,3? Tudo bem, com base no modelo gerador de dados, nós esperaríamos que existisse uma associação entre x e y e que essa associação fosse positiva, ou seja, quanto maior x, maior y em média. Mas por que ela é exatamente assim, com esse intercepto igual a 0 e esse coeficiente de angulação igual a 0,5? E é justamente para entender isso, pessoal, ou seja, entender por que a relação entre x e y tem essa característica, que nós vamos, então, utilizar as equações paramétricas. Para entender isso, pessoal, vamos começar reescrevendo as equações de x e y. Aqui, por enquanto, não tem nada novo. Eu estou simplesmente mostrando novamente as equações que descrevem x e y, que nós já havíamos conversado lá no slide sobre o modelo gerador de dados do nosso exemplo. O que eu quero que vocês observem, pessoal? Que esse par de equações aqui podem ser classificadas como equações paramétricas. Ou seja, duas equações em que nós temos em cada uma variável, no caso x e y, e que essas duas variáveis são definidas com base em um parâmetro comum, no caso o c, que é o nosso confundidor. Então, nessa situação em que nós temos equações definidas com base em um mesmo parâmetro, nós temos, então, o que se chama de equações paramétricas. E o que é interessante, pessoal, é que a partir dessa percepção de que x e y formam um conjunto de equações paramétricas, nós podemos, então, encontrar uma equação que relaciona x e y, ou seja, encontrar uma equação que descreve qual é a associação entre x e y. Reforçando, pessoal, essa relação ela não é causal, mas sim se refere à associação entre x e y. Afinal, nós sabemos que no nosso exemplo não existe efeito causal de x sobre y e que a associação que existe entre essas duas variáveis, na verdade, se deve a viés. E, na verdade, esse é mais um exemplo, né, pessoal, da frase bastante conhecida de que associação é uma coisa e relação causal é outra. Pessoal, agora nós vamos entender, então, como utilizar essa percepção de que x e y podem ser entendidos como um par de equações paramétricas para chegar na equação que descreve a relação entre essas duas variáveis. Vamos começar simplesmente olhando para as duas equações. A equação que descreve x e a equação que descreve y. Primeiramente, vamos olhar para a equação que descreve x, pessoal. Se nós dividirmos os dois lados da equação por 0,6, nós chegamos nessa igualdade, que x dividido por 0,6 é igual a c. Nós isolamos c, né, no lado direito da equação. Olhando agora para a equação que descreve y, pessoal, se nós dividirmos os dois lados por 0,3, nós chegamos na igualdade que y dividido por 0,3 é igual a c. Agora, pessoal, vamos observar o seguinte, uma igualdade trivial, né, uma igualdade óbvia, que c é igual a c, né? Isso é uma coisa óbvia. 1 é igual a 1, 10 é igual a 10, π é igual a π, e c é igual a c. Mas, com base nas equações acima, nós sabemos que c é igual tanto a x dividido por 0,6, quanto a y dividido por 0,3. Portanto, y dividido por 0,3 tem que ser igual a x dividido por 0,6. E se nós, então, manipularmos essa equação, fazendo algumas operações simples de forma a isolar y no lado esquerdo da equação, nós chegamos no seguinte resultado,
que y é igual a 0,5 vezes x. Notem, então, pessoal, que a partir da equação que define x e da equação que define y, que é um conjunto de equações paramétricas, afinal, ambas são definidas com base no mesmo parâmetro, no caso, o parâmetro c, nós chegamos numa equação que descreve a relação entre essas duas variáveis. Portanto, existe uma relação matemática entre y e x. Essa relação matemática não corresponde a uma relação de causa e efeito entre x e y, mas corresponde à associação entre x e y. Mas observem, pessoal, essa equação que nós chegamos, y igual a 0,5. Se vocês forem observar, essa é uma equação que descreve y como uma função linear de x, em que o intercepto é 0 e o coeficiente de angulação é 0,5. Esse resultado não é familiar? Foi exatamente o mesmo resultado que nós obtivemos quando nós ajustamos um modelo de regressão linear sobre esses dados. Portanto, tanto através de regressão quanto através de equações paramétricas, nós chegamos no mesmo resultado. Será que isso é coincidência, pessoal? Claro que não. O que acontece é que, a partir de equações paramétricas, nós podemos manipular essas equações de forma a estabelecer qual é a equação que descreve a associação entre x e y. Afinal, a associação entre x e y se deve única e exclusivamente ao fato de eles terem esse parâmetro comum, que no caso é o nosso c, que é o nosso confundidor. Portanto, pessoal, qual é a mensagem, desse vídeo? É que associações entre variáveis, no caso aqui x e y, devido a confundimento, no caso aqui o nosso c, essas associações podem ser interpretadas à luz das equações paramétricas, que nos mostram um caminho a partir do qual a gente consegue compreender como que se estabelece essa relação entre x e y de uma forma um pouco mais precisa, um pouco mais rigorosa matematicamente. Antes de encerrar o vídeo, pessoal, eu só queria chamar a atenção de vocês para o fato de que esse exemplo é um exemplo bastante simplificado. Nós tivemos c como a única causa, como um determinante perfeito, tanto de x quanto de y. Evidentemente que, em exemplos mais realistas, nós teríamos equações mais complexas, mas o meu objetivo aqui era apenas trazer de forma um pouco mais conceitual e intuitiva essa ideia da relação entre equações paramétricas e confundimento, e como nós podemos utilizar, então, essas ferramentas do cálculo para complementar nossa compreensão acerca desse fenômeno, mais especificamente para entender como que x e y acabam apresentando a relação funcional em termos de associação que eles apresentam na situação em que nós temos confundimento que não foi adequadamente ajustado na análise. Certo, gente? O vídeo de hoje, então, fica por aqui. Espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado. E nos vemos, então, nos próximos vídeos. Um abraço.